1% mais excelente. É como você vai se sentir ao terminar essa aula. Se você quer aprender como fidelizar as suas clientes, então fique até o final desse vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafaela Morales. Eu sou palestrante na área de extensão de cílios, tenho mais de 1000 alunas no online e também atendo as minhas clientes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Atualmente, a minha agenda não me permite captar novas clientes. Porém, eu tenho uma cartela com mais de 40 clientes fidelizadas. E quando eu digo fidelizadas, não estou me referindo a clientes que voltaram pela 5ª ou 10ª vez. Eu me refiro a clientes que possuem uma frequência mensal no meu estúdio já fazem 2 anos e tenho clientes que já estão comigo há 8 anos. Mas afinal, o que você precisa levar em consideração para ter essa cartela de clientes fidelizadas? E claro, não ter que estar o tempo todo se desgastando e investindo para atrair clientes novos. Para começar, eu gostaria de compartilhar com você um trecho do livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Olha só que interessante. Algumas vezes, olhar através dos olhos de um cliente demanda um ajuste de perspectiva. Os Imagineers da Disney são famosos por usarem protetores de joelho e engatinhar pelos parques para vivenciá-lo do ponto de vista de uma criança. Da próxima vez que você percorrer as ruas do Reino Mágico, observe como as janelas das lojas são altas e se estendem até perto do chão. Elas permitem que as crianças vejam o que está sendo exposto com o mesmo conforto dos adultos. E é exatamente por isso que esse conteúdo não é baseado só no que eu penso ou o que eu acredito, mas sim na perspectiva que as minhas clientes compartilharam comigo e também na perspectiva de clientes que eu perdi ao longo desses anos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o excesso de intimidade. Rafa, como assim excesso de intimidade? Já aconteceu com você de estar frequentando um lugar e você começar a retornar nesse lugar, você é uma boa cliente, e de repente você começa a se deparar com coisas que não aconteciam nas primeiras vezes que você recebeu o atendimento. Por exemplo, o trabalho ele começou a ser feito com uma certa pressa a mais, parece que o profissional já não se preocupava mais em ter um capricho na hora de executar o serviço. Ou começaram a surgir certos atrasos que anteriormente não aconteciam. É aquela famosa sensação de é a Rafa que eu vou atender, a Rafa é boazinha, então não tem problema atrasar ela alguns minutos. É a fulana, é a Camila. A Camila já é de casa, então a Camila já conhece o jeito do nosso estúdio. Então, um erro muito comum é ter esse excesso de intimidade ruim. Muitas clientes minhas relataram que deixaram de frequentar alguns lugares justamente porque a profissional de repente começou a não exercer o trabalho com tanta excelência, a começar com certos atrasos, a fazer certas brincadeiras que não eram adequadas. Então sempre tome o cuidado de entender que, por mais que você construa um relacionamento com a sua cliente, você sempre deve atendê-la como se fosse a primeira vez, com o nível de capricho que você entregaria para aquela cliente se fosse a primeira vez que ela estivesse deitando na sua maca. Quando você recebe uma cliente pela primeira vez, como você costuma cumprimentá-la, recebê-la? Qual é o seu nível de atenção na hora de entregar o trabalho? Pois bem, esse deve ser o mesmo nível de atenção ao longo do decorrer de todo o tempo que essa cliente permanecer com você. E isso já me faz entrar no segundo tópico, que é você parar de se atualizar. Quantas pessoas você conhece na sua cidade que eram super referência, tinha várias clientes, mas ao longo do tempo elas foram perdendo espaço para pessoas mais jovens no mercado? Por quê? Provavelmente essa pessoa ela fazia o trabalho de uma determinada forma, mas a gente sabe que a área da beleza ela muda o tempo todo. Eu vou dar o meu exemplo. Para quem não sabe, eu comecei trabalhando com tufos. E eu fiquei 3 anos trabalhando com tufos. E na época que eu trabalhava com tufo, também existiam outras profissionais que trabalhavam com o tufo. Porém, a diferença é que eu encontrei outra técnica, eu fui me especializar, eu fui me dedicar mais para técnicas mais modernas, mais saudáveis. E muitas dessas pessoas continuaram trabalhando com o tufo.
o decorrer, a tendência é que essas clientes começassem a almejar essas novas técnicas que são mais modernas, duram mais, são mais saudáveis. Então, se atualizar é um fator que deve estar presente anualmente na sua vida. Você está acompanhando as tendências para 2024? Quais são as novas possibilidades que você trouxe para suas clientes? No caso da extensão de cílios, em sentido de textura, técnica, harmonização. Quais são os gatilhos de novidade que constantemente você vem trazendo para elas? E o mais importante, elas visualizam que você está sempre se atualizando, que você investe em cursos online, que você está sempre em eventos. Elas têm essa percepção da profissional que atende elas? Ou não? Faz quanto tempo que você não se atualiza, não mostra isso? Então, é muito importante que a cliente ela sinta que ela está nas mãos de um profissional que está sempre buscando entregar o melhor para elas. Ser uma pessoa interessante e uma pessoa agradável. A maioria dos procedimentos da área da beleza, seja extensão de cílios ou não, eles vão levar ali pelo menos 40 minutos. E é muito importante que esse tempo com você seja agradável para o cliente. Ninguém gosta de pessoas que ficam o tempo todo reclamando. Ninguém gosta de pessoas que estão o tempo todo com aquela cara fechada, com aquela sensação de que não queria estar ali. Comenta aqui embaixo, você já foi atendida por um profissional que você teve a sensação de que ele não queria estar te atendendo? É bem ruim, né? E é justamente por isso que você sempre deve trazer para o cliente a sensação de que ele é bem-vindo, que você está feliz por atendê-lo. E você traz essa sensação com mensagens verbais e também não verbais, desde a forma que você se arruma para atender a sua cliente. Aliás, você se arruma para atender a sua cliente, ela tem a sensação de que realmente ela é um evento importante pelo qual você se importa em estar apresentável para atendê-la? Quais são os assuntos que você se importa em aprender para conversar com essas clientes? Por exemplo, eu nunca fiz nenhuma viagem internacional, por enquanto. Mas muitas das minhas clientes viajam com frequência. Eu posso nunca ter feito uma viagem internacional, mas pode ter certeza que se você me falar que vai em determinado lugar, eu vou saber alguns pontos turísticos desse local, eu vou saber pelo menos algum restaurante que as pessoas indicam, porque eu me interesso em saber os ambientes que as minhas clientes frequentam. Eu me interesso por assuntos que são importantes para ela. Por quê? Porque para mim também é importante ser uma pessoa que tem assunto, uma pessoa interessante, uma pessoa pela qual elas vão sentir prazer em passar esse tempo junto. Claro, a gente sempre vai fidelizar e atrair clientes que têm a ver com o que a gente acredita, com os nossos valores, mas também é muito importante que você se adapte àquilo que é importante para o seu cliente. Criar conexão. Para mim, um dos pontos mais importantes e também um dos pontos que as minhas clientes mais destacaram. Existe uma frase que diz assim, que as pessoas elas podem esquecer o que você disse, elas podem esquecer até o que você fez, mas elas nunca esquecerão a forma que você as fez sentir. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal com vocês. Ano passado, perto do meu aniversário, a minha gerente de contas da Eduz, para quem não sabe, eu ministro cursos online e eu escolhi a Eduz como plataforma para hospedar os meus cursos. E no ano passado, perto do meu aniversário, minha gerente de contas entrou em contato, avisando que a Eduz havia me presenteado com um curso, que é o Spinner. Até aí, ok, fiquei super feliz, claro. Eu só não imaginava que eles fariam questão que eu levasse o meu namorado também, totalmente grátis. Quando eu chegasse lá, ia ter um quarto lindo esperando por mim, com uma caixa em cima da cama, com uma camiseta com o meu chocolate preferido. Eu não imaginava também que, além de toda a experiência incrível que eles me proporcionaram, não imaginava que a minha gerente de contas estaria lá pessoalmente para me presentear com um livro, uma caixa de biscoito com temática de conto de fadas, porque eu chamo as minhas alunas de fadinha. Eu não imaginava que eles iriam cantar parabéns para mim, eu não imaginava que eu ia viver dias tão incríveis. Não importa se outra plataforma vai aparecer para mim com uma taxa melhor ou com uma vantagem melhor. Eu nunca vou deixar eles. Eu nunca vou esquecer a forma como eles me fizeram sentir, a experiência que eles geraram para mim. Quando se trata da sua cliente, você presenteia ela no aniversário? Você lembra do aniversário dela? Como você faz com que ela se sinta importante?
Quando uma cliente sua passa por alguma fase da vida importante, ela se forma na faculdade, ela ganha um bebê, ela realiza uma viagem dos sonhos, como você recebe isso? Como você faz ela sentir que você também comemora as conquistas dela? Deixa eu trazer 2 exemplos. Tem uma cliente minha que ela engravidou e quando ela teve o bebê, eu fiz questão de atender ela na casa dela. Eu fiz questão de fazer isso. E quando eu fui atender ela na casa dela, eu também levei uma cesta de boas-vindas. Ela nunca esqueceu isso e ela sempre comenta sobre. Quando é aniversário das minhas clientes, eu também faço questão de entregar um presente. Às vezes eu presenteio com os cílios ou eu entrego um presente de fato na casa delas. Então, quando é o aniversário da sua cliente, além de, claro, desejar parabéns, existe algum presente que você pede para entregar na casa dela? Ou quando você vai atender essa cliente, você recebe ela com um presente, você deixa claro que é pelo aniversário dela? Quando ela recebe uma conquista importante, como você prepara o seu estúdio? Às vezes é um detalhe muito simples. Por exemplo, você vai atender a sua cliente sabendo que você vai fazer aquele atendimento porque ela vai viajar para Paris. Imagina só que bacana você colocar uma música que remeta a essa viagem. Se você tem televisão, deixar imagens de Paris passando na televisão. São pequenos detalhes que às vezes nem vão te custar financeiramente, mas a cliente nunca vai se esquecer como você a fez sentir. E pode ter certeza que esses fatores que geram conexão, que fazem com que ela se sinta importante, é indispensável na hora dessa cliente tomar a decisão de continuar sendo atendida por você. Claro que você não deve agir dessa forma só pensando porque essa cliente vai se fidelizar com você. Não, você tem que pensar que você age dessa forma porque é uma pessoa querida, é uma pessoa que te honra mensalmente, é uma pessoa que através do que ela te paga você já realizou tantos sonhos e ela é uma pessoa que merece, é uma pessoa especial. Então você não deve agir toda hora de forma só intencional, pensando, vou fazer isso porque ela vai fidelizar a mim. Não, faça porque você é uma boa pessoa. Faça porque para os seus valores é muito importante honrar quem te honra. Olha só outro exemplo. Em 2022, uma cliente minha muito querida perdeu o pai. Ela já havia comentado comigo que ele estava doente, mas depois eu vi através do Instagram. E eu fiz questão de ir no velório. Ela nunca esqueceu isso. Para ela foi muito importante. E é claro, é óbvio que em nenhum momento eu fiz, eu vou lá, porque assim ela vai se fidelizar a mim. Não, eu fui porque ela é uma pessoa importante para mim, ela é uma pessoa especial. Ela é uma pessoa que está comigo já há muitos anos. E eu queria estar, mesmo que de uma forma muito pequena, eu queria mostrar para ela o quanto ela era importante e estar presente. Então eu te pergunto, como você faz com que a sua cliente ela se sinta especial? Quais atitudes a sua cliente merece que você comece a agir para destacar a importância que ela tem para você? Próximo ponto é: esteja atenta. Isso é algo que eu demorei para perceber e que eu falhei algumas vezes, mas eu espero que você olhe isso de outra forma a partir de agora. Estar atenta quando você percebe que uma cliente que vem com frequência, ela deixa de vir. Eu acabava não mandando mensagem porque eu achava, vai ver, ela parou de vir e vai parecer que eu tô cobrando algo ou cobrando que ela venha. Até que um dia, uma cliente compartilhou comigo que ela ia em determinado lugar, que ela fazia extensão de cílios nesse determinado lugar, e ela acabou parando de ir por alguns motivos, mas o que mais entristeceu ela foi que ela estava frequente nesse lugar, já fazia alguns anos, já fazia um bom tempo. E a pessoa nunca mandou mensagem. Ela falou que ela ficou muito magoada. Como assim? Eu venho nesse lugar há 3 anos, eu parei de vir e ninguém nunca se importou, ninguém nem ligou. Pois é, aquilo fez muito sentido para mim, porque eu já fiz isso com algumas pessoas. Então, notou que a cliente vem com frequência, mas ela não retornou? Envie uma mensagem para ela. E se você quer saber esse modelo de mensagem, envie uma mensagem agora para mim no direct do meu Instagram, para eu saber que você está assistindo esse vídeo e também para eu te entregar um modelo de mensagem pronto. Mimar o seu cliente. Isso aqui é até um pouco polêmico, mas eu vou te trazer uma introdução para você entender o que eu quero dizer. Quem aqui lembra quando não existia Uber? O que a gente tinha que fazer? Você tinha que ou pegar um ônibus ou ligar para um ponto de táxi, para o táxi vir te buscar ou pegar carona com alguém. Era meio complicado, certo? Hoje, o que acontece? A gente tem um aplicativo na palma da nossa mão.
Mas quando você consegue um carro e aparece que ele tá, sei lá, 10, 15 minutos de distância, o que a gente faz? Nossa! Ai, como vai demorar! Às vezes a gente até cancela porque vai demorar muito. Ou outro exemplo. Lembra quando existiam as locadoras? E aí saía aquele filme do cinema, eu tinha que esperar chegar na locadora, aí eu tinha que ir lá na locadora, alugar, eu tinha que assistir em 2 dias. Hoje em dia, como que funciona? Rapidinho tá disponível na palma da nossa mão uma infinidade de filmes, que às vezes a gente fica até no tédio procurando e nem assiste nenhum. Ou seja, caso você ainda não tenha percebido, nós somos pessoas mimadas, nós estamos vivendo uma geração de pessoas mimadas. Mas já que o meu cliente ele está acostumado a ser mimado, o que eu tenho que fazer? Eu vou mimar ele ainda mais. E quando eu falo de mimar o meu cliente, não é permitir que ele seja sem educação comigo ou que ele faça o que ele quer. Não tem nada a ver com isso. Mas eu vou mimar o meu cliente com um ambiente, eu vou presentear em datas comemorativas, eu vou trazer temática para o meu estúdio, eu vou ter sim sempre disponível um café gostoso, seja coado, não importa, mas eu tenho que ter esses agrados disponíveis. Um exemplo muito simples de mimar sua cliente na área da extensão de cílios ou qualquer outra área que você tenha que aplicar um produto que deixa agir. No caso da extensão de cílios, quando vai remover, enquanto o produto age, por que não fazer uma massagem no rosto da sua cliente? Para quem tem maca, tem aquela esteira de massagem gostosa, ter com frequência algo diferente para beber, um chocolate, enfim, mimar o seu cliente. Esse é um dos pontos indispensáveis. Hoje em dia é até estranho quando a gente entra num lugar e não tem nenhum tipo de agrado. Eu não sei você, mas quando eu marco o horário em algum lugar, eu fico esperando receber algum tipo de agrado. Então é muito importante que você insira isso no seu estúdio também. Fadinha, eu realmente, verdadeiramente espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com uma amiga, que eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão começar a fidelizar muito mais as suas clientes. Um beijo e até o próximo vídeo.